A gente fala agora a respeito da vacinação da Covid-19, falando da importância de tomar as duas doses e da eficácia também das vacinas. A gente sempre batendo nessa tecla para alertar a quem estiver na hora de tomar a primeira dose, ir até o posto, e quem estiver na hora de tomar a segunda dose, garantir essa imunização completa. Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo, por Skype, com o professor de imunologia da Unifal, Leonardo Augusto de Almeida, que também é diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Alfenas. Professor, obrigado por conversar com a gente aqui do Mando News, ao vivo. Primeiro, professor, aproveitando esse gancho da reportagem a respeito dos casos no asilo aqui de Pouso Alegre. Todos estão vacinados, os idosos e os internos, mas mesmo assim eles não estão imunes a ser contaminados, né? Mas aí é a questão da eficácia da vacina para os casos não serem graves. Explique isso para a gente, professor. Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos. Realmente, né? A gente tem que levar em consideração tudo que foi feito de estudo, né, sobre essas vacinas, e todas elas, na verdade, elas têm uma porcentagem de eficácia nos estudos. Isso daí são os estudos controlados, bonitinho, que a gente vê aí quantos por cento de eficácia que tiveram, né? Contudo, quando vai para a população, nós temos aí a efetividade da vacina, que não necessariamente é a mesma daquela que foi vista nos estudos, né, controlados. Neste caso, quando a gente fala, inclusive, na efetividade, muitas das vacinas que a gente vê falando aí que tem 50%, 70%, quando vai para a população, ela é muito maior, inclusive, que isso. Professor, agora da vacinação em si, os municípios aqui do sul de Minas estão avançando na imunização e têm recebido aí 4 tipos de vacina, a Janssen, a AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac. Agora o Ministério da Saúde informou de que a Pfizer, que tinha até um protocolo aí sendo seguido de 3 meses de intervalo para a segunda dose, deve reduzir para 21 dias. A que se deve essa mudança no protocolo entre a primeira e a segunda dose, professor? Tem um estudo até do pessoal da Inglaterra, se eu não me engano, que eles mostraram que quanto maior o tempo de vacinação da primeira para a segunda dose, melhor é a efetividade dessa vacina, a eficácia, na verdade, dessa vacina. Contudo, nós, no Brasil, passamos por uma situação muito complicada de possibilidade das variantes, né, que estão aparecendo e circulando. Há uma circulação muito grande, né, do novo coronavírus ainda na população brasileira. Então, a intenção é diminuir esse tempo de dose, porque somente com 2 doses a pessoa realmente está imunizada contra o novo coronavírus. E a importância das pessoas tomarem essa segunda dose, como o senhor acabou de dizer, de que vai garantir a imunização, mas ainda muitas pessoas ou esquecem ou não vão tomar a segunda dose. Explica isso para a gente, professor, de ir para garantir as 2 doses das vacinas contra o coronavírus. É muito importante, porque todos os estudos até agora mostraram, exceto no caso da vacina da Janssen, que é dose única, todas as outras vacinas só mostraram ser efetivas contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que causa Covid, se você tomar 2 doses. Então, a própria Pfizer, né, que se mostra uma eficácia muito boa, inclusive entre as vacinas, ela só tem efetividade se você tomar as 2 doses. Eles estão querendo diminuir exatamente esse intervalo de doses. Por quê? Porque se você toma uma única dose, você não está protegido. E isso faz com que há necessidade de você ter uma população protegida, para que o vírus não circule naquela população e novas variantes não apareçam. Então, há necessidade de se tomar a segunda dose. Pelo amor de Deus, quem tomou a primeira dose, procure, né, o seu posto de saúde mais próximo, aonde você precisa, no tempo exato também, né, que a prefeitura e aquele município determinou que você tem que voltar, para que você possa realmente estar imunizado, porque se tomar somente a primeira dose, você ainda não está imunizado.
E quanto mais demorar a gente imunizar totalmente a população com a segunda dose, mais tempo ainda nós vamos continuar nessa pandemia da Covid-19. E seguindo nessa linha do raciocínio do senhor, professor, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, já tem um relaxamento aí, já estão lá na Inglaterra, inclusive, já está quase falando do fim da pandemia por conta da vacinação, do avanço da vacinação. Aqui no Brasil, na maioria dos municípios, está aproximando de 50% da primeira dose aplicada, mas quando você analisa a segunda dose aplicada, a porcentagem ainda está abaixo de 20%. Qual o número que o senhor acredita, assim, de quando chegar a aplicação em segunda dose, que vai poder haver algum tipo de relaxamento aqui no Brasil? O estudo que o Butantan fez, né, na cidade de Serrana, em São Paulo, aqui próximo, né, a Ribeirão Preto, eles demonstraram que com 75% da população vacinada com a Coronavac, e aí a gente já está vendo a efetividade da vacina na população, caiu demais o número de casos e internações ali na cidade. É óbvio que para cada tipo de vacina a gente vai ter uma resposta diferente também. No entanto, tem um trabalho agora que a Fiocruz está fazendo também no interior de São Paulo, numa outra cidade do interior de São Paulo, que está mostrando que a partir de 70%, 75% da segunda dose na população, os níveis de internação, os níveis de óbitos e os níveis de infecções têm diminuído bastante. Então, somente quando a gente atingir essa segunda dose em 70% da população, talvez a gente tenha um maior relaxamento das questões relacionadas ao uso de máscara, distanciamento, né, retorno às atividades, que eu acredito que a gente não vai voltar tão normal assim. Acho que o nosso novo normal ainda vai demorar ainda um pouquinho a acontecer, mas somente com acima de 70% da população vacinada com a segunda dose, nós podemos pensar um pouquinho nessa questão de relaxamento. E para não deixar de perguntar e reforçar, se for chamado para tomar a vacina, independente da vacina que esteja disponível, tem que mandar a vacina no braço, né, professor? Vacina boa é vacina no braço, né? A gente imunizado com a primeira, segunda dose. Se chegou a sua hora dentro do esquema vacinal do seu município, não perca essa oportunidade, porque todas as vacinas elas passaram por um controle de qualidade muito importante, analisado por órgãos extremamente importantes no mundo inteiro e no Brasil, que é o caso da Anvisa, e nós também temos uma efetividade acima daquela que a Organização Mundial da Saúde ela determina, que é acima dos 50%, né? Que é o caso aí, isso aí eu estou falando, gente, da eficácia, que foi naqueles estudos controlados que foram vistos, tudo certinho, tudo controladinho. A efetividade a gente já vê que ela está até acima, né, daquilo que foi visto de eficácia nesses estudos. Então, vacina boa é vacina no braço, não precisamos escolher, todas são muito boas e foram muito bem desenvolvidas durante esse tempo aí da pandemia. Perfeito. Obrigado, professor Leonardo Augusto de Almeida, professor de Imunologia na Unifal, por essa entrevista aqui no Mando News. Obrigado, professor. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e se cuidem.